como que foi a experiência? O senhor coordenou a tradução da NVI, é isso? Isso. Que é uma das traduções da Bíblia. Isso. A NVI, que foi lançada em 2000, nova versão internacional, é um projeto. O que aconteceu, né? No ambiente de fala inglesa, lá por volta do final dos anos 60, eles começaram a perceber que as versões que eles tinham eram muito antigas, não estavam conseguindo comunicar mais. A pedido de diversas pessoas que queriam, né, uma versão compreensível, a versão mais utilizada era de 1611, né? E então eles fizeram um projeto internacional chamado New International Version, a NIV. Só que esse projeto, vamos dizer, teve tanto impacto no mundo de fala inglesa, em todo o planeta, que eles falaram, vamos fazer versões similares. E esse projeto chegou ao Brasil nas mãos do Dr. Shed por indicação. E o Dr. Shed me indicou como uma pessoa para iniciar um processo de coordenação. Aí nós formamos uma comissão, o projeto demorou 8 anos de tradução, e fizemos não uma tradução do inglês, mas uma tradução do português com os mesmos princípios e ideias da NIV original, né? E essa versão saiu em 2000, né? E ela teve um impacto muito grande na história. Eu uso a NVI até hoje. Exatamente. Então, eu fui o coordenador geral, então eu passava... Aí o senhor traduziu do inglês ao português ou essa foi do hebraico? Hebraico e grego. Do hebraico e grego? Direto de lá. Na verdade, a comissão como toda é 19 pessoas, né? Então, especialistas. É uma responsa, né? Brasileiros, estrangeiros, tinham europeus, tinha americanos, tinha brasileiros, e cada um trabalhando na sua área. Tá. E a gente, então, levou um tempão para ter. Claro que muita coisa que o projeto em inglês fez já servia de base de orientação. Olha, o pessoal aqui está traduzindo dessa maneira por causa disso. Então a gente teve essa sintonia, mas não é exatamente a mesma coisa. E fizeram a mesma coisa em diversos idiomas. E uma coisa que eu ia perguntar, professor, tipo assim, a gente tem um monte de tradução. Né? Tem a NVI, a NTLH, tem a mensagem, tem a João Ferreira, atualizada, corrigida, não sei o que lá. Por que tem tanta versão se o original é o mesmo? Tem a ver com ser mais confiável com relação ao original ou tem a ver só com ter uma linguagem mais popular para o brasileiro entender melhor? Então vamos lá. O João Ferreira de Almeida, que é a versão tradicional nossa, ele terminou o Novo Testamento dele em 1681. Nossa. E a Bíblia completa, ela só foi lançada em 1748, na verdade publicada completa em 1753. João Ferreira de Almeida começou a fazer isso, ele era adolescente. E ele morreu, ele não terminou. Quem terminou foi um holandês, chamado Jacobus op den Akker. E aí o que acontece? O que um indivíduo com pouquíssimos recursos, no século XVII, começo do 18, traduziu, até que ponto esse trabalho representa toda a riqueza do texto bíblico. A arqueologia não tinha nem começado, a arqueologia só começa no início do século XIX. O que foi descoberto pela arqueologia, através dos estudos linguísticos, históricos, representa 1000 vezes mais conhecimento do que na época dele. Então, é como você falar para mim, olha, o médico bom era o médico de 1700, porque quando a pessoa estava doente, ele põe o sanguessuga na cabeça e a pessoa não tinha mais dor de cabeça. Então, da mesma maneira, uma pessoa sozinha lá atrás, não dá. Então, o conhecimento que nós temos hoje sobre os originais multiplicou tanto, que é necessário você olhar de novo e fazer uma tradução a partir de um conhecimento muito superior ao que você tinha lá atrás. A segunda questão é, se você for ler a versão do João Ferreira de Almeida original, você não entende nada, porque é português de 300 anos atrás. Então, por exemplo... Dar-se-vos-ia, não sei o que lá. Ótimo. Quando tem um monte de tracinho, já... Eita! Isso aí tá beleza. Não nos deixes cair em tentação. Como é que ele traduziu? Não nos metas em tentação. Isso é o que está no português daquela época. É incompreensível hoje. Tá. Então, o que acontece? A versão mais antiga que tem essa herança é a corrigida. Mas chega um momento em que a corrigida passa a ter... Essa que tem dar-vos-á, dar-vos-íeis, assim por diante. Então, chegou um momento que o pessoal diz, precisamos fazer uma revisão de estilo.
E aí surgiu a atualizada. Tá. E aí, em função das novas pesquisas, em função da transmissibilidade e compreensão do texto, e em função de uma outra questão importante, para quem é que eu estou traduzindo? Por exemplo, por que tem uma versão, nova tradução na linguagem de hoje? Porque a nova tradução na linguagem de hoje, ela conta com um leitor que tem 4 anos de escolaridade. Tá. Então, ela não vai usar uma terminologia mais complicada, ela vai facilitar a leitura. Eu diria hoje que as versões que reúnem, né, pesquisa, a tentativa de deixar a linguagem mais clara, que seriam as mais recomendáveis, além da NVI original que a gente produziu com a comissão aí, seriam a NVT e a nova Almeida atualizada. Eu participei em 2 outros projetos. Eu fui coordenador da Almeida 21, que é outra versão, mas de Almeida já muito mais ampla, melhorada, e fui também o responsável exegético da mensagem. A mensagem? Sim. Ah, é? É que a mensagem, o pessoal tem que entender... Ela é bem diferente, né? Ela não é uma tradução, assim, especificamente falando, ela é uma paráfrase intencional. Por quê? Porque quando você tem um texto bíblico, o problema não são as palavras, é que você não tem o mundo que acompanhava aquelas palavras. Então aquelas palavras foram ditas num cenário, de uma época, numa cultura, num contexto que você não tem como entender. Tá. Por exemplo, né, Jesus chega lá para ser batizado e João Batista, quando vê, fala: esse é aquele que eu não sou digno de desatar a correia da sua sandália. Porque eles trabalham com alpargatas, eles têm alguma coisa a ver com sapato. Se tivesse uma havaiana igual a minha, ficaria mais claro. Mais tranquilo. Então por quê? Porque naquele tempo, quando você recebia uma pessoa em Israel na sua casa, a primeira coisa que você fazia, o quê? É desatar a correia da sandália da pessoa. Tá. Porque a sandália está suja da poeira e você vai fazer o quê? Lavar os pés da pessoa, que é um sinal de receber. Então, quando Jesus diz isso, João Batista diz isso, ele está falando num contexto em que todo mundo entende. Ele está dizendo o seguinte: olha, ele é alguém que eu deveria servir e não o contrário. O que a mensagem fez? Esse é aquele que é o protagonista e diante dele eu não passo de um mero figurante. Nossa, então muda totalmente, mas a ideia é a mesma. Então né? ela pega a ideia fundamental, porque você reproduzir simplesmente o texto lá, nem sempre você pega o que de fato está envolvido na comunicação.